Vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro passa de 10 para 8 pontos na disputa ao Palácio do Planalto, segundo uma nova pesquisa Genial Quest, divulgada hoje. No primeiro turno, o petista aparece com 42% das intenções de voto contra 34% do presidente que concorre à reeleição pelo PL. Na semana passada, Lula tinha 44%, e Jair Bolsonaro os mesmos 34%, margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, se manteve com 7%, Simone Tebet, do MDB, com 4%. Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1% cada, e os demais candidatos não pontuaram. São eles: Eimael, da Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU e Padre Kelmon, do PTB. Brancos e nulos somam 5% e 6% estão indecisos. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 48% a 40%. Logo mais você ouve todos os detalhes da pesquisa Genial Quest aqui na Band News FM. E o TSE aprova a proposta das Forças Armadas para o teste de urnas eletrônicas nas eleições agora de outubro. Fala, Rafael Procópio. Em decisão unânime, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou um projeto piloto para usar a biometria de voluntários no teste de integridade das urnas eletrônicas. Essa medida partiu de um pedido das Forças Armadas, que fazem parte do grupo que fiscaliza o sistema para as eleições de outubro. Até então, esse procedimento era feito apenas com servidores da Justiça Eleitoral, com a supervisão de uma auditoria externa. Agora, após o voto, o eleitor voluntário vai assinar um termo e receber uma cédula já preenchida. Depois, o eleitor vai contribuir apenas com a biometria, acionando a urna eletrônica e seguindo a etapa convencional do processo. O objetivo é verificar se o voto depositado é o mesmo que a urna eletrônica registrou. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, entre 32 e 64 equipamentos espalhados pelo país vão fazer parte desse teste de integridade. Ainda nesta terça-feira, o plenário do TSE manteve a proibição do uso de imagens do 7 de setembro pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. Agora é Márcio Rocha quem traz o destaque. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, e dessa maneira a equipe do presidente Jair Bolsonaro não pode mais usar as imagens do 7 de setembro na campanha eleitoral. De forma unânime, os ministros do TSE referendaram a liminar concedida pelo ministro, e dessa maneira a campanha de reeleição do presidente está proibida de utilizar as imagens feitas durante as comemorações do bicentenário da independência. Relator do caso, Benedito Gonçalves defendeu que a medida feriu a isonomia entre os candidatos, desequilibrando a disputa eleitoral pela presidência da República. Pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato. Também ontem, a chapa de Lula foi multada em R$10 mil por propaganda eleitoral antecipada. Antes do período de campanha, o ex-presidente pediu votos para ele e aliados num evento realizado no Piauí. A decisão atende a um pedido do PDT e o TSE ainda determinou que Instagram, Facebook e YouTube retirem os vídeos do ar. Em comício em Sorocaba, no interior de São Paulo, Jair Bolsonaro chamou Lula de capeta que quer implantar o comunismo no Brasil. Mais tarde, em entrevista na TV, o presidente afirmou que, caso reeleito, dará continuidade à proposta de reforma tributária. O Paulo Guedes, agora, a ideia dele é diminuir o alcance da reforma tributária, fazer por partes. Está caminhando e temos certeza que temos a possibilidade de ter uma boa reforma, não como nós gostaríamos de tê-la, no corrente ano. E também buscar a diminuição da carga tributária. Isso é muito importante porque se paga ainda muitos impostos no Brasil. Na segunda-feira, em entrevista a um podcast de jovens cristãos, Bolsonaro disse que se perder as eleições, vai passar a faixa e se recolher. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro no corrente ano. Bom, o que a gente viu nessa entrevista, aliás, uma longa entrevista, né, de 5 horas, foi um Bolsonaro lançando a sua última cartada, né, vendo que a PEC Kamikaze
não surtiu efeito nas pesquisas, que o 7 de setembro não fez cosquinha na vontade dos eleitores. Lançou-se a figura do presidente arrependido. Arrependido dos erros cometidos no passado, das frases que foram ditas, do que foi feito, não feito e falado na época da pandemia, mas a gente vê que quando o Bolsonaro vai contra a sua natureza, ele ou se enrola todo ou acaba dizendo frases esquisitas como essa, que com a sua idade não tem mais nada a oferecer nessa terra. Parece mãe fazendo chantagem, né, chantagem emocional. Como assim a sua idade? O presidente tem 66 anos de idade, tem muitos anos pela frente. Sei lá o que ele quis dizer com isso, mas é isso. Quando você vai contra a sua natureza, você acaba não fazendo sentido. Alguém aí acredita que Bolsonaro elegantemente parabenizará o vencedor, caso não seja ele o escolhido nas urnas, e entregará a faixa no Palácio do Planalto, como se deve fazer em repúblicas amadurecidas? Depois ele veio demonstrar algum arrependimento, a gente falou isso ontem, das ações na pandemia, mas também fez um discurso totalmente incoerente, porque disse que se fosse hoje, não falaria aquela frase do coveiro, mas defendeu a frase do jacaré, defendeu cloroquina, enfim, defendeu as ações dele porque é nisso que ele acredita. Ele não está arrependido de coisa nenhuma. E ainda, a parte mais abjeta dessa entrevista, e é incrível que ela tenha sido dada a jovens cristãos, ele tentou explicar aquela famosa frase da fraquejada, né? De que teve 4 filhos, e aí deu uma fraquejada e acabou tendo uma filha mulher, aquela brincadeira que ele fez no passado e já repetiu outras vezes. Disse que hoje não diria essa frase, foi a primeira vez que ele disse isso, então até ontem diria. Mas agora não, agora ele se arrepende. Já teve possibilidade de se arrepender antes. Mas aí, ao explicar o seu arrependimento, ele vai lá, Carla Bigato, e diz que ele fala essas coisas porque ele é do tempo, e aí usando uma frase ainda mais abjeta, ele é do tempo que os homens, quando tinham meninas, diziam que viraram fornecedores. Nossa senhora, Você lembra dessa frase? Ah, que isso. Você era consumidor, sabe essa gozação? Você era Nossa consumidor senhora. E agora virou fornecedor. Fornecedor do quê? De mulheres? É isso? Como assim? Ele é do tempo que se dizia isso? Não, como se mulher fosse objeto, né? Sim, é aquela coisa sim, do mulher... uma mercadoria. Mas é uma não piada. É pessoa, Olha, é um objeto. é uma piada que não fica bem, hoje, na boca de um adolescente. Na boca de um homem de 60 e tantos anos de idade, presidente da República. Quer dizer, ele vai tentar explicar a fraquejada e se sai com uma frase ainda pior. Adolescente não tem coragem de dizer isso hoje em dia. Hoje em dia. Porque eles são muito mais conectados, né, com a realidade. Exato, e mesmo no passado não é frase que se saia da boca de um homem, pai de uma menina, com 60 e tantos anos de idade. Barba na cara, presidente da República, faixa no peito. Então não adianta o presidente querer ir contra a sua natureza, porque o que sai é isso aí. Tente ensinar um gato a latir ou um cachorro a miar. Vai sair uma coisa parecida com o que a gente viu nessa entrevista. Um Bolsonaro tentando contradizer o que ele é. Como disse a última cartada. E o problema para o presidente é que o eleitor tem uma vívida lembrança dos últimos 3 anos e meio. Faltam 3 semanas para a eleição. A ver se a figura do Bolsonaro arrependido tocará no coração de algum eleitor indeciso. Posso falar mais um trecho de fala do presidente Bolsonaro nessa mesma entrevista, né? Um pool de podcasts, né? Porque foram alguns podcasts que se reuniram ali para a exibição dessa entrevista. Ele teve uma fala também racista, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Ao se referir a um dos apresentadores ali, ele pergunta o seguinte ao Felipe Vilela, um dos apresentadores: você é afrodescendente? Questiona o presidente e aí o Felipe responde: eu sou. Ele diz: tu é meio escurinho. Ah, isso é crime. Em tom de ironia, evidentemente, quando ele fala isso é crime. Não ouviu falar que eu era racista, não? E essa foi a maneira como ele... Depois, em outro momento, ele chamou o outro apresentador de japa, né? Se referindo dessa maneira, mas isso também pegou muito mal. Ele já tinha se referido a esse apresentador como gordinho, então foi nesse tipo de tratamento, gordinho, escurinho e japa,
E com todas as diferenças que há entre isso, mas foram essas as referências que Bolsonaro usou. E tratando nesse caso, quando disse tu, é escurinho, é meio escurinho, fazendo uma piada ali na sequência, porque em tom de ironia falou, não te disseram que eu era racista e tal. Também foi um outro momento ali da entrevista. Isso aí. Bom, na campanha de Lula, a estratégia continua sendo a insistência no voto útil para tentar vencer as eleições já no primeiro turno. Agora é hora da gente dedicar quase que tempo exclusivo, 24 horas por dia, para que a gente possa ganhar essas eleições. Ciro Gomes e Simone Tebet dedicaram a agenda de campanha à região Nordeste. Em Salvador, o candidato do PDT visitou a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, voltada a pessoas com deficiência, e voltou a defender o aumento de impostos dos ricos para aliviar os mais pobres. Já a candidata do MDB esteve em Campina Grande, na Paraíba, e conversou com comerciantes. Tebet destacou a proposta de poupança de R$ 5.000 para incentivar jovens a se formarem no ensino médio. Dados da mais recente pesquisa feita pelo IPEC apontam que 2 em cada 3 brasileiros, o percentual é de 67%, estão interessados nas eleições de outubro. Desse total, 38% afirmaram ter muito interesse e 29% médio interesse. Outros 33% afirmam ter pouco ou nenhum interesse na disputa que vai escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Esse mesmo levantamento mostra que 36% dos entrevistados só vão votar no dia 2 de outubro, porque o voto é obrigatório. Elizabeth II, a despedida da rainha do Reino Unido. Bom, e britânicos seguem se despedindo da Rainha Elizabeth II. O caixão já chegou ao Parlamento do Reino Unido. Arthur Queiroz tem os detalhes. Mais de 750 mil pessoas devem passar pelo Parlamento britânico ao longo dos próximos 4 dias, estimam as autoridades do Reino Unido. São britânicos e turistas que vão se despedir da Rainha Elizabeth II, que morreu na última quinta-feira, aos 96 anos de idade. O caixão é levado ao local nesta quarta-feira, saindo do Palácio de Buckingham, em uma procissão solene com participação do rei Charles III e outros membros da família real, além de Andrew, um dos 3 filhos de Elizabeth II, e Harry, neto da rainha e filho do monarca recém-proclamado. Ruas serão fechadas, o relógio Big Ben vai tocar ao final da procissão e no Hyde Park serão efetuados tiros a cada minuto. Após o período de visitação pública, será realizado o funeral, na próxima segunda-feira, dia 19. No dia da morte da rainha, foi decretado luto oficial de 10 dias no Reino Unido. Bom, e a gente fala, né, Sheila? São mais 5 dias, né? Mais 5 dias. Tem ouvinte aqui falando, gente, até quando vai isso, né? Até dia 19. É cheio de ritual, gente. É um cerimonial. São muitos os rituais que envolvem essa despedida toda, né? A gente tá falando aqui, começam a se despedir, não, estão se despedindo, olha, desde o primeiro dia, falando, nossa, mas vocês vão seguir nessa cobertura? É um fato que a gente não vai viver de novo, né, minha gente? Então ele é muito importante pro mundo, pro Reino Unido, evidentemente, pra história do Reino Unido, mas pro mundo como um todo. Todos nós nascemos já com Rainha Elizabeth II à frente do Reino Unido, né? Todos já ocupando, nós, né? dos 80, dos 90 pra cima, todo mundo chegou nesse planeta e ela já estava. E estava no mesmo cargo, né? Ela viveu rainha. Ela passou por diversos líderes diferentes, diversas figuras diferentes na história que estiveram temporariamente em cargos muito importantes, mas ela não. Ela permaneceu rainha por todo esse tempo. Daí a importância, né, desse fato e dessa cobertura, que é global, né, Sheila? Não é só aqui no Brasil, não. Em todo o planeta as pessoas seguem acompanhando. Dia 19, então, está marcada a despedida final, digamos assim. Bom, a gente volta aos destaques do Brasil, porque está preso o comandante da embarcação que naufragou, deixando 22 mortos no estado do Pará. Fala, Arthur Coelho. Após o naufrágio que deixou 22 mortos e um desaparecido no Pará, um homem identificado como Marcos de Souza Oliveira, de 34 anos, foi preso nesta terça-feira em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O homem era responsável pela embarcação que naufragou na semana passada. Entre os mortos estão 13 mulheres, 6 homens e 3 crianças. 66 pessoas saíram com vida. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, Marcos Oliveira
Oliveira vai responder por dolo eventual, que ocorre quando o autor de um crime não quer atingir certo resultado, mas assume o risco para que aconteça. As buscas continuam no local do naufrágio. A Justiça do Rio de Janeiro concede liberdade ao acusado pelo ataque à sede da produtora Porta dos Fundos. Fala aí, Luana Bernardes. Deve ser solto ainda hoje o empresário Eduardo Fauzi, acusado pelo ataque contra a produtora Porta dos Fundos. A audiência de instrução aconteceu ontem. Segundo a defesa dele, o acusado está em um presídio em Bangu, na Zona Oeste. Os advogados dele alegaram um excesso de prazo e pediram a revogação da prisão preventiva. Em abril deste ano, o Ministério Público do Rio mudou a denúncia contra ele. Fauzi responde agora pelo crime de causar incêndio e não mais por tentativa de homicídio. O ataque ocorreu em dezembro de 2019. Ele é acusado de arremessar coquetéis Molotov no prédio da produtora em Botafogo, na Zona Sul. Bom, ainda do Rio de Janeiro, ontem a gente deu uma pincelada nessa história aqui. Um levantamento assustador, né, que mostra o seguinte, 1 em cada 5 quilômetros quadrados do Rio de Janeiro é controlado por milícias. O estudo divulgado ontem foi que mostrou isso e a Gabriela Morgado vai trazer mais informações pra gente. Fala, Gabriela. 3 em cada 4 áreas dominadas por grupos armados na cidade do Rio são controladas por milícias. Dos 30% do território nas mãos de criminosos, 74% são dominados por paramilitares. Os dados são de uma pesquisa do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense e do Instituto Fogo Cruzado, divulgada ontem. O estudo mostrou ainda que em 15 anos, as milícias tiveram um avanço territorial de 387% na região metropolitana do Rio. Passam bem, mãe e filha resgatadas de uma área de mata em Minas Gerais. Tayane Ribeiro. Se recuperam bem, mãe e filha, que foram encontradas debilitadas após ficarem 4 dias desaparecidas em uma mata nas proximidades de Morada Nova de Minas, região central do estado. As duas precisaram ser socorridas ao hospital, mas receberam alta ontem. Ludmila Jesus da Silva, de 21 anos, saiu de Ribeirão das Neves, na Grande BH, na última sexta, para visitar a mãe, junto com a filha Kiara, de 3 anos. Segundo a Polícia Militar, as duas estavam de carro com o namorado de Ludmila quando houve um problema no veículo. O homem contou que enquanto tentava consertar o carro, a mulher saiu com a filha em busca de sinal no celular e as duas se perderam. Elas foram localizadas na segunda-feira com a ajuda de um drone. Ainda bem que elas estão bem, né? E a gente consegue olhar para essa história com um pouco mais de humor. Ufa. Procurar o Wi-Fi em Minas Gerais. Não dá certo não, uai. Ai, gente. Que coisa. Bom, vamos falar do preço da gasolina agora. Preço da gasolina em queda no Brasil. Destaque chega agora com a Gabriela Morgado. Não, Gabriela Souza. Fala, Gabriela Souza. O preço da gasolina volta a registrar queda em postos espalhados pelo país. De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, o valor médio do litro do combustível caiu de R$ 5,17 para R$ 5,04, uma queda de 2,51%. Os dados foram coletados entre os dias 4 e 10 de setembro em 5.408 estabelecimentos. Segundo o levantamento, o preço máximo encontrado foi de R$ 7,09 no município de Maceió, em Alagoas. Já o menor foi de R$ 4,35 na cidade de Sumaré, em São Paulo. A Força Aérea Brasileira vai analisar os destroços do caça que estava desaparecido havia 40 anos, peças achadas no Rio Grande do Sul. Fala, Jean Costa. A Força Aérea Brasileira encontrou destroços na Lagoa dos Patos de um caça desaparecido há 40 anos. Além da FAB, participaram das buscas a Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. A missão localizou os motores, trem de pouso, canhão, pilones e pedaços da fuselagem, além de fragmentos das asas. Em 28 de julho de 1982, o caça F-5E Tiger II, pilotado pelo tenente aviador Edson Luiz Chapeta Macedo, desapareceu enquanto realizava na área de treinamento sobre a lagoa um combate aéreo simulado contra outra caça, ambos lotados da base aérea de Canoas. Muito ouvinte mandando mensagem para cá e eu agradeço todas essas participações aqui, nos perguntando se a gente não vai falar sobre a agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães, que inclusive vai registrar um boletim de ocorrência contra o deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos. Foi ontem à noite. O parlamentar a agrediu verbalmente, foi no final do debate
entre os candidatos ao governo de São Paulo, realizado na TV Cultura. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, na programação, inclusive, para São Paulo. Mas para quem já está na nossa live do YouTube, a gente já está exibindo algumas dessas imagens desse deputado, Douglas Garcia, que fez isso com a jornalista que estava trabalhando. Aliás, desde já, nossa solidariedade à Vera Magalhães. Teve uma confusão ali. E o diretor de jornalismo da TV Cultura, apresentador do debate, mediador do debate, Leão Serva, tomou o aparelho do deputado e arremessou longe. Mas foi uma situação muito, muito delicada, muito chata para Vera Magalhães. Como eu disse, está ali trabalhando e sofre um ataque covarde desse. Mais um, exato. Do deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos. Daqui a pouquinho, na nossa programação para São Paulo, a gente vai falar mais sobre isso. Daí a gente. Falar agora? Vamos lá. Essa. Dá ou não dá? Não, mas a gente vai falar depois, né? Mas só para São Paulo ou não? O quê? A gente vai falar no horário. Local. Não, no horário local. Do quê? Isso. Tá bom. Tá. Eu só queria dizer que essa tática de ficar enfiando o celular na cara das pessoas, ela para claque, ela funciona muito bem, né? A pessoa posa como aguerrida, combativa, mas qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso sabe que se trata de uma covardia inominável. Você coloca a pessoa numa situação em que ela não tem como se defender. E esse sujeito aí já inventou uma série de mentiras contra a Vera Magalhães, como quando ele pegou o pagamento dela em 1 ano pela TV Cultura e vendeu aquilo como se fosse o pagamento mensal, como se ela ganhasse 200 mil por mês. Aliás, foi exatamente esse Mentiroso. questionamento que ele foi fazer lá, né? E falava em 500 mil. Um mentiroso que sabe que tá mentindo. Parabéns ao Leão Serva. E chega uma hora que a nossa paciência se esgota. E não há argumento contra esse tipo de gente. Um deputado, minha gente. Um deputado. Usando fake news vencida, né? Porque ela tá atrelada ao Dória, Isso. gente. Não faz mais sentido usar essa fake news. Dória já É saiu. lamentável. Até o Tarcísio Gomes de Freitas lamentou no Twitter a atitude desse sujeito. Que ótimo. Ele era convidado, né? Que ótimo, Do sim. Tarcísio. Seria bom se lamentasse também os ataques do presidente a Vera Magalhães. Toda a nossa solidariedade à profissional brilhante e exemplar que é a Vera Magalhães. Não por acaso uma mulher que vira o principal alvo dessa turma. Acabou! Aê! Um a menos. Amanhã Ufa. tem mais. Muito bem, estamos todos aqui desde as 7 horas da manhã. Já tecemos muitos comentários, já tretamos, já fizemos as pazes, nos abraçamos novamente. Muita notícia já foi ao ar, mas tudo bem, a gente guardou o filezinho para você que está chegando agora no rádio, porque a partir de agora toda a Rede Band News está unida, tá todo mundo aqui. Todos os colunistas, todos, nenhuma baixa hoje. E no estúdio a turma de sempre. Sheila Magalhães, bom dia, Sheila. Fala, Megali, bom dia. Bom dia para todo mundo, para você que tá chegando agora também. E Carla Bigato, fala, Carlinha. Eu sou baixa, 1,61, mas tá ótimo, tamo por aí. Você tá do tamanho certo, mignon. Vamos Você ver? falou que ia ter filé? Então. Aí. Exato, olha lá. Uhum. Muito bem. Tem um osso, enfim, vamos. A gordura, né? Isso. Dá munição pra deselegância, tá? Vai. Vamos lá? Vamos lá, Sem gente. tempo a perder, principais destaques desta quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Lula oscila 2 pontos para baixo e a vantagem dele sobre Jair Bolsonaro na corrida à presidência da República passa de 10 para 8 pontos no primeiro turno. Segundo a mais recente pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, nesta manhã, o petista tem 42% das intenções de voto contra 34% do presidente do PL. Na semana passada, Lula aparecia com 44% e Jair Bolsonaro com os mesmos 34%. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, se manteve com 7% e Simone Tebet, do MDB, com 4%. Soraya Tronic, do União Brasil, e Felipe Dávila, do Novo, tem 1% cada. Não pontuaram Vera Lúcia, do PSTU, Emael, da Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Sofia Manzano, do PCB e Padre Kelmon, do PTB. Brancos e nulos totalizam 5%
e 6% ainda estão indecisos. Entre os destaques da pesquisa, Lula recuou entre os que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, está com 37% contra 39% de Jair Bolsonaro. Entre os homens, o petista perdeu 4 pontos e tem os mesmos 39% do presidente. Bolsonaro avançou na região sul e aparece com 45% contra 33% de Lula, que tinha 36%. No Sudeste, os dois aparecem empatados tecnicamente, com 38% para o presidente e 36% para o petista. Lula mantém a vantagem entre as mulheres, 45% contra 29%. E no Nordeste, 59% a 19%. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, 51% a 26%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 48% a 40%. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.000 pessoas entre os dias 10 e 13 de setembro, ou seja, entre domingo e terça-feira, nos 27 estados e no Distrito Federal. Nível de confiança de 95%, todas, né? Todas têm esse exato nível de confiança de 95%. E o levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 03420/2022. Um dia desses eu vou falar esse número errado. Legal, legal. O Alexandre de Moraes vai bater lá na sua porta, você vai ver. Ficam fiscalizando isso, né? Vai. Que coisa vai pegar a sua biometria e vai. Não, a gente tá fiscalizando, né, Sheila? Não tem como ele falar errado, a gente vai corrigir. Uma coisa que me irrita mais que o autoritarismo é o autoritarismo inútil. Quem vai fazer o quê com esse maldito número? Mas olha só, o Tribunal Superior Eleitoral atendeu a um pedido das Forças Armadas e vai colocar em prática um projeto piloto para o teste de integridade das urnas eletrônicas. A resolução aprovada por unanimidade pelo TSE prevê que eleitores reais sejam chamados para utilizar a biometria de forma voluntária no dia das eleições. O teste vai envolver até 64 urnas e o objetivo, é verificar se o voto em papel, feito por meio de uma simulação, será o mesmo registrado na urna. A cédula já estará preenchida. E todo o processo vai ser filmado, fiscalizado por uma auditoria contratada pela Justiça Eleitoral. Adotado desde 2002, o teste de integridade é uma espécie de votação paralela, feita com cédulas, mas sem a participação de eleitores. Quer dizer, são funcionários dos tribunais eleitorais, dos regionais, que fazem aí essa votação. Então, a novidade neste ano é, como disse o tio Rei, a utilização dos corpinhos dos eleitores, por meio da biometria ali da digital, para fazer esse teste de forma real, oficial. Novidade nenhuma, importância zero. A única diferença é que dessa vez serão eleitores de verdade que vão passar por esse teste e, no final das contas, a urna vai registrar os votos, tudo vai estar de acordo com os conformes e mais um argumento contra as urnas eletrônicas vai cair por terra. É isso que vai acontecer. Convém não transformar isso numa grande coisa, numa grande conquista. Meu Deus, tá comprometida a integridade das eleições. Não tá nada. O resultado vai sair de acordo com o esperado, até porque é uma auditoria independente, contratada pela própria Justiça Eleitoral, que vai realizar esse teste e pronto. Um argumento a menos, para quem ataca sem nenhuma prova o sistema eleitoral. Isso vai fazer com que o presidente e os seus deixem de atacar as urnas e o sistema? Claro que não, porque Bolsonaro depende desse tipo de confronto, desse tipo de conflito, do caos, do questionamento, inclusive aquilo que funciona muito bem para existir. Mas será mais um argumento a cair por terra. Bom, também nesta terça-feira o TSE proibiu, por unanimidade, que a campanha de Jair Bolsonaro use imagens do 7 de setembro na propaganda eleitoral. Os ministros analisaram 2 ações, uma da coligação Brasil da Esperança, do ex-presidente Lula, e outra da candidata do União Brasil, Soraya Tronic. A medida atinge fotos e vídeos dos atos realizados no bicentenário da independência em Brasília e no Rio de Janeiro. O TSE ainda determinou que a TV Brasil suspenda a veiculação de imagens em que a cobertura oficial tenha sido usada para promover a candidatura de Jair Bolsonaro. Numa outra decisão, o TSE multou Lula por propaganda antecipada. Fala aí, Rafael Procópio. O Tribunal Superior Eleitoral determinou multa à campanha do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O plenário da Corte julgou 2 ações que corriam contra a campanha e, nos 2 casos, as decisões foram tomadas de maneira unânime.
As ações foram apresentadas pelo PDT e pelo Partido Novo e acusavam o PT de propaganda antecipada em um evento realizado em 3 de agosto em Teresina, Piauí. Os magistrados entenderam que o ex-presidente Lula teria pedido votos antes do tempo previsto em lei para isso. A decisão foi de multar Lula em R$10 mil e proibir que trechos desse evento sejam usados no material publicitário da campanha. 3 em cada 10 famílias brasileiras enfrentam algum nível de falta de alimentos e passam fome no país. A informação é de um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, divulgado hoje. Maior proporção de lares nessa situação está nas regiões Norte e Nordeste. Alagoas tem o pior índice de insegurança alimentar, 36,7% das famílias, seguido por Amapá, com 32%. Em números absolutos, o Sudeste lidera. Em São Paulo, são quase 7 milhões de pessoas vivendo com menos comida do que o suficiente. Na sequência, vem o Rio de Janeiro, com 2 milhões e 700 mil lares. A gente está falando de lares aqui, né? De muitas pessoas, de muitas famílias vivendo dessa forma, sem ter o que comer, o necessário, né, para se manter durante todo o dia. Vai responder por duplo homicídio, feminicídio e tentativa de homicídio o homem que matou a ex-companheira e o filho mais novo em São Paulo, nesse caso absurdo, sobre o qual Bruno Capozzi vai falar mais. A Justiça decreta a prisão preventiva do criminoso que matou a ex-companheira e o filho caçula na zona leste da capital. Ezequiel Lemos Ramos foi detido em flagrante. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o assassino corre pela Avenida Rodolfo Pirani, no Parque São Rafael. Em seguida, ele atira com uma carabina em direção ao carro onde estavam Michele Nicoliti e os 2 filhos, de 2 e 5 anos. O mais velho sobreviveu. O criminoso tem licença de CAC para usar armas em atividades esportivas. Como é que o Exército libera a utilização de armas para uma pessoa como essa? Porque a mulher já havia percebido, né? Ela já havia sido agredida por esse covarde. Isso é um covarde, isso é um verme, isso é um lixo humano que faz isso com uma mulher e com o filho de 1 ano. E deixa uma outra criança de 5 anos a assistir tudo isso. Filho dele também. A mulher percebeu. Ela conseguiu uma medida protetiva, ela conseguiu se afastar dessa pessoa. Como é que o Exército libera a utilização de armas para uma pessoa como essa que não tem condição de viver em sociedade? Que é isso? É um lixo, é um verme. Não tenho o que dizer dessa pessoa, desse covarde. Assassino, né? Assassino. As imagens são todas muito fortes, né? E muito revoltantes, porque a gente vê esse homem, ele faz o primeiro disparo contra o carro. Para quem não viu ainda essas imagens, a gente está reexibindo no nosso canal do YouTube. Mas ela segue ali dirigindo o veículo, é um Uno, né? Um Uno branco, claro, enfim. E aí ele faz um disparo à distância, que já atinge, ela perde o controle do veículo, bate contra um poste. Inclusive dá para ver no entorno ali da avenida, as pessoas que estavam na rua, pedestres e tal, muito assustadas, começa uma correria, inclusive as pessoas tentando se proteger. Ele atinge o carro, atinge possivelmente a ela, já ali, ela bate, ela perde o controle do veículo, bate contra um poste, ele corre até o carro já parado, e aponta a arma novamente para o vidro e faz novos disparos. É essa cena, que é muito forte, que é muito brutal. Que combo, né? E que combo triste. Dá um soco no estômago essa história. Ela já tinha medida protetiva, como disse a Carla, também é um outro aspecto aí, as medidas protetivas têm efeitos muito, muito brandos, assim, muito, muito pequenos, perto da necessidade que há de mulheres que já sofreram alguma agressão, recorreram à justiça para se verem livres de um cara como esse e não conseguem se ver livres. Esses caras driblam, né, medida protetiva, estão nem aí para medida protetiva e seguem perseguindo, assediando, agredindo e matando, como foi nesse caso. A medida protetiva já existia? Já existia. Quando esse homem recebeu autorização para ela se mudou de cidade para fugir fugir desse homem, porque ele já havia agredido. E foi depois ela mudou disso de cidade, foi depois disso. Que ele conseguiu autorização para ter uma arma desse tamanho? Não, desculpa. Não sabemos. Não. A gente vai atrás desse detalhe, mas esse cara, obviamente, não pode ter uma arma. Não. Aliás, ele não pode mas, nem assim, estar na rua. Ainda com a medida protetiva, esse documento não foi cassado, Sim, por exemplo. A autorização continuou valendo. É. Bom, a gente atingiu recentemente a marca de 1 milhão de novas armas distribuídas pelo Brasil. Quantas estão nas mãos de psicopatas, de ratos, vermes, como disse a
a Carla como essa pessoa. A gente tá... Que tipo de chão a gente está pavimentando para esse país? As investigações do caso da menina que engravidou pela segunda vez após ter um aborto legal negado no Piauí. Paloma Moraes. A polícia já tem indícios do suspeito de ter abusado sexualmente da menina de 11 anos em Teresina, no Piauí. A menor engravidou pela segunda vez após ser novamente vítima de um estupro e um vizinho da criança é investigado pelo crime. O caso corre em sigilo para preservar a vítima. Na segunda, ela e o pai foram ouvidos na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A menor já é mãe de um bebê de 1 ano. Em 2021, a gestão foi levada até o fim por opção da família. Vai responder por homicídio com dolo eventual o dono da embarcação que afundou no Pará. Esse naufrágio deixou 22 mortos e a gente tem as informações agora com Arthur Coelho. O proprietário da embarcação, Dona Lourdes II, identificado como Marcos de Souza Oliveira, de 34 anos, foi preso ontem no município de Ananindeua, no Pará. Ele é suspeito de ser responsável pelo barco que naufragou na última quinta-feira próximo à ilha de Cotijuba e matou 22 pessoas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, Marcos Oliveira vai responder por dolo eventual, que ocorre quando o autor de um crime não quer atingir certo resultado, mas assume o risco para que aconteça. A Polícia Civil já ouviu mais de 40 pessoas. Ainda não há informações sobre o velório do jornalista Silvio Lancelotti, que morreu ontem aos 78 anos. Estava internado em São Paulo desde a semana passada, quando sofreu uma parada cardíaca. Era um homem de talentos diversos, múltiplos, arquiteto, apresentador, comentarista, escritor, chefe de cozinha. Considerado uma referência no futebol internacional, passou pelas principais redações de jornais, emissoras de TV e na Band. Se destacou como comentarista do campeonato italiano nas décadas de 80 e 90. Coragem, determinação do Lentini, velocidade. 3 jogadores do Torino cercando. Eu profissionalizei os meus hobbies. Tanto a gastronomia como o esporte eram hobbies, eram brincadeiras que viraram minha profissão. Agora, eu gosto mesmo de escrever. Lancelotti lançou mais de 20 livros, uma paixão que sempre gostou de destacar. E ainda se transportam através das memórias, das lembranças e das recordações. Eu profissionalizei os meus hobbies. Tanto a gastronomia como o esporte eram hobbies, eram brincadeiras que viraram minha profissão. Agora, eu gosto mesmo de escrever. Bom, o Lancelotti, pode chamar de Lancelotti, mas para mim sempre foi Lancelotti. Deixa mulher e 5 filhos. Eu era um fã do Silvio Lancelotti. E eu não entendia muito bem a figura dele quando era garoto, Sheila, e assistia lá os jogos da Sampdoria, do Napoli, da Inter, do Milan, Silvio Luiz narrando, ele comentando, porque depois eu colocava na Band em outro horário, ele tinha um programa de culinária, e eu não conseguia entender como é que um chefe de cozinha comentava futebol. Essa figura do multi-homem, né? Do homem com muitos talentos, ainda não fazia parte do meu repertório. Eu não entendia. Para mim, cozinheiro cozinhava. Comentarista comentava. Aí depois eu fui ver que ele fazia muito mais que isso. Era arquiteto, escritor, colunista de jornal, comentarista e chefe de cozinha. E dos bons, comentarista. Chefe de cozinha, infelizmente, nunca tive a felicidade de provar. Mas tivemos a felicidade de provar da sua companhia durante tanto tempo, que tenha ido em paz, o grande Lancelotti. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Luiz Guilherme Megali, bom dia pra você, pra nossa querida Sheila Magalhães, hein? Queria abraçar também a Carla Bigato. Agora hoje, viu, Megali? Pode dormir mais cedo, pode esquecer. São Paulo tá eliminado, não precisa nem jogar. Eu conheço essa bagaça,
entendeu? E vai perder e perder feio, hein? Não só de 1-0, 2-0, não, dos 4-1, 4-0, hein? Eu tenho antevisão do fato, eu conheço futebol como poucos, tá bom? E no mais. Bem, gente, reiterando que hoje não tem nem graça no Maracanã, o time do glorioso São Paulo Futebol Clube, olha que torcer pro São Paulo é uma grande moleza, me deu uma grande alegria profissional quando eu bolei essa frase em adesivos aos milhares distribuídos para as pessoas, entendeu? E ontem, o Lewandowski, que nas horas vagas é ministro do STF, ele é alemão, né? Jogava no Bayern de Munique, e o Bayern de Munique recebeu o Barcelona. Barcelona do técnico Xavi. Eu vi esse rapaz jogar no campo só uma vez na vida, em 2011, porque o Barcelona meteu 4-0 do meu Santos, fora o baile. O Messi jogou muita bola, etc e tal, para variar, mas o melhor em campo para mim foi Xavi. Baixinho do meio do campo, hoje um grande técnico, mas ele jogava muita bola, mas muita bola mesmo. Mas parabéns aos alemães, porque o Lewandowski deixou meio que abruptamente, vamos dizer assim, o Bayern de Munique para jogar no Barcelona, e ontem quando o ônibus chegou, ele não foi direto pro vestiário, ele foi abraçar os torcedores alemães, e todo mundo o abraçou, aplaudiu, sabe? Coisa bonita. Se fosse aqui, o jogador do Corinthians dá o cano no Corinthians, dá o cano não. Transfere pro Palmeiras, vira marcado, entendeu? É isso aí. Grande abraço pra vocês e até amanhã.